Pessoal, então sejam bem-vindos aí à nossa primeira videoaula, que vai servir como material de apoio às aulas presenciais, né? O assunto então dessa videoaula vai ser o conceito de torque ou momento de força. Tá aí o meu plano de aula, vocês podem conferi-lo no arquivo, que eu vou deixar disponível no Moodle. Bom, com relação aí aos objetivos dessa aula, né? A minha pretensão é que ao final vocês sejam capazes de explicar o conceito de momento de força e calcular o torque ou momento de força em alguns casos. Claro, utilizando aí dos métodos do braço de alavanca ou da força tangencial ou da própria definição. Bom, e por que a gente tem que fazer a motivação, né? Para a gente estudar o momento de uma força, um torque, a gente precisa invocar o conceito de aceleração angular. Então, antes de prosseguir a sequência, né, do nosso estudo, nós vamos ver aí, rever, né, os conceitos de ângulo, velocidade angular e aceleração angular, ok? Bom, então, conforme prometido, aí o conceito de ângulo é a reunião de duas semirretas, né, que tem a mesma origem, que aqui será chamada de vértice, conforme está ilustrada nessa figurinha aqui. Então, a reunião dessas duas semirretas em azul e vermelho com a mesma origem forma o que nós chamamos de ângulo, tá? E daí, bom, eu vou pedir que os senhores consultem a página da Wikipedia a respeito de ângulos, mas vamos tratar então somente de forma bem breve aí, de algumas dessas informações que estão disponíveis lá, né? Então, a palavra deriva do latim ângulos, que significa canto ou esquina. Ela dá uma medida da inclinação entre duas linhas, né? Então, tanto maior o ângulo, maior é essa inclinação. Na física, ela está bastante relacionada aí às rotações, utilizada bastante para esse estudo das rotações, ok? Ok, pessoal, aí com relação às unidades de medida, vocês podem consultar lá na referência número 9, que é a Wikipedia. Vão surgir várias delas, né? Por exemplo, a gente pode usar uma volta, ciclo, círculo completo, revolução ou rotação para denotar um ângulo específico, né? Um quadrante, que já pode ser utilizado para denotar aí 4 ângulos: sextante, posição de relógio, hora angular, radiano e grau. Nós vamos nos deter mais nessas duas últimas medidas. Então vamos falar aqui sobre definição de radiano. Eu encontrei uma animação que torna bem claro o conceito do ângulo de 1 radiano, então vamos visualizá-la agora. Está disponível aí nesse link. E agora vocês vão poder perceber como é que se constrói esse ângulo, né? Então, tem aí uma circunferência com um raio ilustrado em vermelho. E agora o autor vai destacar esse raio e encurvá-lo para encontrar um arco cujo comprimento é igual ao desse raio. Esse arco determina um ângulo de 1 radiano. Então tem 1 radiano, ângulo cujo arco é igual ao seu comprimento. Dobrando o comprimento e triplicando o comprimento do arco, se encontram os ângulos de 2 e 3 radianos. E aí o ângulo de π radianos é o ângulo de 3,14 radianos. Se a gente duplicar essa distância, temos aí o ângulo de 2π radianos, ok? Então, moral da história, tem 1 radiano, o ângulo cujo arco tem o mesmo comprimento do raio da circunferência implícita determinada por essa inclinação, ok? Agora a gente já pode tratar da unidade de medida que é o grau. O grau é o ângulo resultante da divisão da circunferência em 360 partes iguais. Então, quando a gente divide a circunferência nessas partes, tem um grau ou arco que é formado por duas dessas divisões consecutivas, tá? Eu fiz uma animação ilustrando isso, que está disponível nesse link, mas eu vou mostrar no GeoGebra para vocês. Então tá aí no GeoGebra, pessoal, eu fiz uma animação para ilustrar essa criação aí do ângulo de 1 grau. Então vamos ver o processo. Eu vou animar aqui e vocês vão ver aí a circunferência ser dividida em 360 partes iguais. Cada uma dessas divisões aí tem um arco cujo ângulo é de 1 grau. Então é assim que a gente constrói o grau. Divide aí a circunferência em 360 partes iguais. Então aí as 360 partes iguais. E aí
uma dessas partes termina aí um ângulo de 1 grau, ok? Exibir de novo esse ângulo de 1 grau, o ângulo que resulta aí da divisão da circunferência em 360 partes iguais. Tá aí ele ilustrado, ok? Então tá bom, pessoal, quando as trajetórias são circulares, a posição dos sistemas que estão sendo considerados são determinados basicamente pelo ângulo e pela distância ao centro aí da trajetória. Então, dado um ângulo e dada essa distância em relação a uma dada referência, é possível localizar a posição do sistema. Isso que a gente chama de uma posição angular, ok? A gente já pode começar a considerar o caso de trajetórias circulares, nas quais a gente precisa determinar um conceito aí de velocidade angular. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa animação aqui. No GeoGebra, digamos que temos aí dois sistemas girando, tá, em suas órbitas, e aí nós desejamos saber qual dos dois giros é mais intenso, né? Dessa animação aí que vocês estão vendo, fica bastante claro, né, que o ponto C parece estar girando mais rapidamente do que o ponto D. Então veja, pessoal, que às vezes é difícil de determinar apenas pela inspeção visual, apenas olhando para os sistemas, qual dos dois está girando mais rápido, né? Então, para isso nós vamos precisar de um artifício mais sofisticado e rigoroso para determinar a rapidez desse giro. Nós vamos precisar da velocidade angular. Bom, então vamos ver como é que se faz isso. Digamos que num instante inicial a posição angular de C seja esse ângulo beta de 276 graus e de D seja o ângulo gama 16,2 graus, né? Vamos verificar qual dos dois tem a maior velocidade angular. Como que isso é feito? Vê aí de quanto que esses dois ângulos vão variar num determinado intervalo de tempo. Então, veja aí que esse quadro muda a cada segundo, a tela atualizada a cada segundo. E aí a gente vê que o ângulo beta foi até os 360 graus. E o ângulo gama foi até um ângulo de 117. Quais serão essas duas velocidades angulares? Então tá aí, pessoal. Vamos considerar que a velocidade do primeiro disco aí, né, do maior, seja alfa 1. Tá? A letra grega alfa vai denotar aí velocidade. A gente pode usar outra letra grega também, pode ser ômega 1, vai. O intervalo de tempo desse percurso foi de 84 segundos e aí a variação angular foi de 360 graus, posição final, né? Menos 276, que era a posição angular inicial, dividido por esse intervalo de tempo. O resultado disso é que ômega 1, então esse disco maior do ponto C, está girando com uma velocidade de 1 grau por segundo. Para o ponto D, pessoal, no mesmo intervalo de tempo, a velocidade angular vai ser a variação angular que D sofreu. Vejam aí que o ponto D partiu do ângulo de 16,2 e ao final da trajetória ele atingiu o ângulo de 117 graus. Então a sua velocidade angular vai ser dada por essa divisão aí, gente, ó. 117 graus menos essa posição inicial, que era de 16,2. Isso foi realizado no mesmo intervalo de tempo de 84 segundos, ok? Então vejam que essa velocidade angular vai ser dada aí pela diferença então de 117 menos 16,2, desculpa, 117 menos 16,2 dividido por 84. Vejam então que a velocidade angular do ponto D é de 1,2, aliás 1,2, né? Graus. Vamos deixar aqui por segundo. Então o ponto D é mais rápido, certo? Então, galera, quando a gente quer determinar uma velocidade angular, tudo que nós temos que fazer é uma divisão, tá, da diferença entre as posições angulares final e inicial pelos instantes de tempo final e inicial.
Então tá aqui, a gente pega essa inclinação aqui, esse ângulo final, subtrai desse para descobrir de quanto o ângulo variou, tá? Isso aqui é essa diferença entre esses dois ângulos e divide essa variação angular aqui pelo intervalo de tempo em que isso aconteceu, que a gente obtém fazendo-se a subtração do instante t com o instante inicial t0, ok? Vou fazer um exemplo aí. Vamos determinar a velocidade angular do ponteiro das horas de um relógio. Para isso, tudo que nós temos que fazer é dividir qualquer variação angular conhecida no intervalo de tempo em que isso ocorre. Então, esse ponteiro dá uma volta, então tudo que a gente tem que fazer é dividir aí essa variação angular, que é de uma volta, 360 graus, né, no intervalo de tempo em que isso acontece, que é de 60 minutos. Bom, mas aí para passar para uma unidade de graus por segundo, nós só precisamos converter esses minutos para segundos, então isso vai dar aí 3.600, né, já que é só multiplicar cada minuto por 60 segundos. Esse intervalo então corresponde a 3.600 segundos, e aí a gente pode simplificar aqui o numerador e o denominador por 360, né? Dividindo então em cima por 360 vai resultar 1 e embaixo dividido por 360 vai resultar 10. Essa divisão então vai dar 0,1 graus por segundo. Essa é a velocidade angular aí do ponteiro das horas. Bom, então a gente já pode definir aí a aceleração angular. A aceleração angular então vai ser uma medida, né, de como essa rapidez de rotação está aumentando, está variando. E para calculá-la, tudo que nós temos que fazer é fazer a razão entre a variação da velocidade angular no intervalo de tempo em que isso ocorre. Então fazer a diferença entre a velocidade angular final e a inicial nesse dado intervalo de tempo, ok? Vamos fazer aí um exemplo, determinar a aceleração angular de um virabrequim de uma Ferrari, considerando que essa peça, né, atinge a velocidade angular de 11.666 rotações por minuto em 3 segundos. O virabrequim é uma peça que está relacionada aí com a transmissão da rotação do motor para os pneus, né? Está relacionada a essa transmissão aí. Bom, mas para isso nós precisamos determinar a velocidade inicial dessa peça, que inicialmente ela está parada, então é de 0 graus por segundo, e a velocidade final, que é de 11.666 rotações por minuto, tá? E aí a gente vai fazer então uma conversão aqui dessa unidade de velocidade angular para deixar numa unidade que a gente já está utilizando aqui, que é o grau por segundo, né? Então nós vamos transformar em 11.666 rotações por minuto para graus por segundo. Primeiro, nós vamos transformar as rotações em graus, então cada rotação equivale a 360 graus, então a gente já converteu aqui a rotação para graus. E aí o PM significa por minuto, nós vamos expressar aqui embaixo como esse denominador. Bom, mas aí essa multiplicação vai resultar nesse valor, e 1 minuto a gente converte em segundos, e aí fazendo-se essa divisão, a gente encontra que a velocidade final aí da peça é de 69.996 graus por segundo, bem elevada, né? Como tinha que ser, já que é uma Ferrari, né? Bom, daí a aceleração angular vai ser determinada por essa divisão, né, da velocidade angular final pela inicial nesse intervalo de tempo, e aí a gente substitui os valores e faz a divisão para encontrar essa aceleração angular. Então 23.332 graus por segundo ao quadrado. Eu vou pedir que vocês tomem o seguinte cuidado na hora de interpretar essa unidade aqui. A melhor coisa a fazer é a seguinte, ó. A melhor forma de interpretar essa unidade de aceleração angular não é através dessa fração aqui, em que o segundo quadrado aparece escondendo a verdadeira intuição que tem por trás disso, né? O melhor a fazer aqui é exibir esse segundo ao quadrado como uma divisão de frações e registrar isso como 23.332 graus por segundo dividido por segundo. Isso aqui já nos informa fisicamente que a velocidade angular está aumentando de 23.332 graus por segundo a cada segundo. Então essa forma aqui é mais intuitiva e dá uma noção melhor da interpretação da aceleração angular. Ok, pessoal, então para que vocês adquiram uma noção mais intuitiva da aceleração angular, eu sugiro que todos visitem aí esse sítio, né, esse link, no qual vocês vão poder visualizar essa animaçãozinha aqui, que pode nos dar uma compreensão melhor do que é uma
aceleração angular. E está intimamente ligado com o que a gente vai ver na sequência, que é um toque a um momento de força, né? Então, mas por hora o que eu quero que vocês prestem atenção é na aceleração angular que isso aqui vai adquirir. Então tem alguém que vai estar aplicando uma força a uma determinada distância desse centro, isso vai produzir o que nós chamamos de um torque, um momento de força que vai produzir uma aceleração angular. Moral da história, eu quero que vocês prestem atenção que o giro desse disco vai se tornando cada vez mais e mais intenso. É isso que é uma aceleração angular, ela está intimamente ligada à variação da velocidade angular, né? Então ela é tanto maior quanto mais intensamente varia a velocidade angular do sistema. Vamos ver então, vou aplicar aqui então um torque no disquinho e ele vai começar a girar. Percebam então que o giro vai se tornando mais e mais intenso. E aí a gente pode dizer que de fato esse sistema está acelerando angularmente, né? Então acho que isso dá propicia aí uma compreensão melhor do assunto, né? Vejam que o giro vai se intensificando aí com o passar do tempo, certo? Ok?